Aqui na Assembleia Geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, nós temos a presença da ACN, também conhecida como Ajuda à Igreja que Sofre. É uma fundação pontifícia e está sempre aqui, trazendo informações, trazendo trabalho, trabalhando junto com os bispos, né, neste árduo e importante trabalho que é dar assistência aos cristãos perseguidos. Nós, inclusive, conversamos com um bispo de Burkina Faso, que falou um pouco, né, sobre a situação dos cristãos lá em Burkina Faso, situação, né, numa terra onde há muito terrorismo. E nós vamos conversar agora com Tatiana Porto, ela que é da comunicação da CN Brasil, porque uma delegação da CN esteve na Ucrânia. Nós sabemos que já há alguns anos a Ucrânia sofre com a guerra e a CN ouviu relatos de cristãs, de mulheres que moram na Ucrânia e ouviu testemunhos, esteve próximo, né, dessas mulheres, e a Tatiana vai falar um pouco sobre este assunto com a gente. Tatiana, seja bem-vinda. Queria que você falasse um pouco sobre o relato da ACN das mulheres cristãs na situação, na realidade da Ucrânia. Obrigada, Angélica. É uma alegria para mim poder estar compartilhando um pouco dessa nossa missão com você e com todos os telespectadores, né, que acompanham aí esse programa. Na verdade, a ACN já está presente na Ucrânia muito antes da guerra dar início. Há 60 anos nós já ajudamos a igreja presente lá, porque desde sempre é uma igreja em necessidade. Quando falamos de ACN, de ajuda à igreja que sofre, a gente compreende que sofrimento não é só perseguição, mas tantas carências, né? Muitas pessoas que sofrem, por exemplo, por miséria, por tantas necessidades em tantas dimensões. Então, a ajuda à igreja que sofre ajuda muitos países, inclusive os que não têm perseguição religiosa, mas vivem esse sofrimento vestido pela miséria, né? Na Ucrânia, em muitas situações, nossa ajuda chegou por uma igreja que não tinha condições de se sustentar. E uma vez que não se sustenta, como promover a fé nesse espaço? Esse é um pouco da missão da CN. Mas, de fato, quando a guerra deu início, as necessidades aumentaram muito. Né? Levar alimentos ou qualquer outra, né, necessidade básica se tornou muito difícil para lá. E, então, a nossa ajuda precisou ser multiplicada, ser aumentada. Você falou do rosto feminino, né, presente nessa guerra e, de fato, é um público muito sofrido. Né? Nossos parceiros de projeto, é como chamamos os padres e bispos que atuam na região, e é quem faz o contato conosco, porque o processo da ACN é ouvir a necessidade da igreja de lá e poder oferecer recursos daquilo que ela está necessitada, não do que supomos ser a necessidade, né? Então, ouvindo os parceiros de projeto, nos falaram muito que o trabalho da igreja tem sido acolher essas famílias, ser para ela um sustento até espiritual, emocional, como uma família. Muitas dessas mulheres têm os seus maridos e filhos enviados na guerra, não têm notícias deles, não sabem como eles estão. E além da preocupação e medo de perder um parente, alguém que ama, tem toda a sobrecarga do cuidado dos que ficaram. Então, precisam prover alimentos para as crianças, para os idosos, para aqueles que estão cuidando, né? Então, para além de não ter a presença e ter toda a preocupação em como está a vida, se está vivo ou não, elas precisam cuidar dessa família que fica, né? E a gente não tem dimensão do que é viver no meio de uma guerra, né? Quando vemos conflitos nossos, tantas dificuldades que passamos, sempre temos a quem recorrer, né? Um amigo, um vizinho, talvez um profissional de saúde, um terapeuta. Imagina estar num lugar onde todos estão vivendo o mesmo conflito que você, os mesmos medos que você. A quem recorrer? Então, de fato, essas mulheres e essas famílias se sentem muito abandonadas, muito vulneráveis em todos os sentidos. E aí que entra a igreja, que os padres e a igreja presente são esses que acolhem. O trabalho, muitas vezes, dos padres é visitar as casas, é perguntar como está, é conversar com as crianças, é ser uma presença que fuja um pouquinho dessa realidade da guerra, mostrando afeto, preocupação e zelo, que é o principal papel da igreja, ser família com aqueles que estão vulneráveis de alguma forma, né? E a gente diz, ajuda a igreja que sofre, mas a ACN não divide, né? Você é cristão, você não é cristão. Ela leva o auxílio, independente se a pessoa é cristã ou não, não é verdade? Exatamente. E como é a fé lá na Ucrânia? A fé ajuda? Porque assim, a ACN ajuda os cristãos, mas os não cristãos também estão lá, Claro. né? Como que a fé atua? Como que ela faz a diferença nesse cenário tão sofrido? O bispo lá da Ucrânia, quando recebeu
esse grupo, né, da ACN que foi visitar, ele usou um termo muito interessante, que foi uma visita terapêutica. E acho que essa mensagem que nós damos quando chegamos num território que vive muita necessidade, muito mais que oferecer as necessidades concretas, físicas que eles estão precisando, é dizer: vocês não estão sozinhos. É demonstrar que existe uma igreja em muitos outros lugares do mundo que está preocupada e dedicada em atender às suas necessidades. Muitos projetos, por exemplo, teve um projeto da CN que chamamos de Gota de Leite. Fizemos uma campanha mundial chamada Gota de Leite e foi doação de leite em pó para as crianças. E é claro que na fila não perguntávamos qual o credo que elas professavam. Foi uma doação oferecida, distribuída pela Igreja Católica, pelas religiosas presentes ali, mas dada indiscriminadamente a todos que precisaram. A mesma coisa também ajudamos um convento que tem uma escola. E nessa escola a maioria dos alunos são muçulmanos. E a escola, nesses lugares de guerra, tem um papel fundamental, que é reformar a cabeça, a razão dessas crianças para a paz. Muitas vezes a guerra que tira os parentes, que faz conviver com violência tempo integral, acaba gerando sentimentos de vingança, de querer integrar também, de alguma forma, uma reação violenta. E as escolas são essas educadoras para a paz. Sobretudo escolas onde o princípio passa pela paz, pelo entendimento da paz, né? Por uma religião, por uma fé. Então, nosso trabalho muito é acolher essas crianças e dar a elas a oportunidade de pensar diferente do que o meio acaba provocando por ser uma guerra, né? Então, apoiamos muitos projetos de religiosas, de sacerdotes, de grupos católicos, né? De grupos cristãos que abraçam todas as realidades e necessidades onde estão, sejam elas cristãs ou não. E aqui no Brasil é um pouco difícil a gente pensar numa realidade de guerra, né? Poucas pessoas, né, eu posso dizer assim, já conheceram uma realidade de guerra. A gente vê muito nos filmes. Sim. Né? Então o que a gente consegue é imaginar. Né? E muitas situações, né, de vulnerabilidade, né, acontecem nesses ambientes de guerra. E muitas pessoas são obrigadas a sair do lugar onde elas estão. Assim como Maria e José, com o menino Jesus, foram obrigados a sair, né? Antes do menino Jesus nascer, depois que o menino Jesus nasceu, que o anjo avisava para José: olha, você agora vai ter que ir para outro lugar, né? Porque eles também foram perseguidos, foram os primeiros cristãos perseguidos, né? A gente pode dizer assim, né? Essas mulheres, vamos falar de Maria. Por que a gente está falando de mulher? Porque, como você disse, as mulheres, elas precisam assumir uma força muito grande. Né? Ela fica sem aquela presença masculina de apoio, né? E os homens sofrem na guerra, mas elas sofrem também ali todas as consequências da guerra. Existem mulheres no exílio, na Ucrânia e em outros países de guerra. Como que é a situação dessas mulheres? Existem muitas mulheres que não podem voltar para suas casas, ou porque são territórios ameaçados, ou porque simplesmente as casas não existem mais. Então estão abrigadas em igrejas e em tantos outros lugares. E muitas delas não têm a mais vaga notícia de onde estão os seus entes queridos, sejam filhos, sejam pais. Existem muitas mulheres também que estão no fronte, mulheres que também foram para a guerra. Então, é uma dimensão muito ampla da presença delas nessa guerra, né? É possível pensar na igreja atuando nessas situações de conflito a ponto de extinguir a guerra? Olha, eu não sei se eu posso me comprometer com uma esperança tão grande, né? Mas o que eu posso garantir que é papel da igreja, e posso dizer isso porque também sou igreja, é que o papel da igreja é trazer esperança. É nessas situações de guerra, nessa condição tão angustiante em tantos sentidos, dizer: nosso lugar não é aqui. Passará e chegaremos num reino onde não haverá mais dor, onde não haverá mais perseguição, onde não haverá mais guerra. E esse tem sido o papel da igreja presente nesses lugares, dar esperança. Dizer para a igreja: respira fundo, aguenta, que a nossa redenção está chegando e é o paraíso, né? Essa tem sido a mensagem da igreja e, claro, por ser uma fundação pontifícia, a nossa não é diferente, é a mesma mensagem da igreja, de aguardar o sofrimento. E aí vale também a certeza de pequenos alívios. Não podemos prometer o fim da guerra, mas podemos prometer que eles não estão sozinhos no meio dos seus sofrimentos, né? E por isso, nossa missão atua tanto em tocar os corações daqueles que não estão vivendo essa realidade. Costumamos dizer, né? Realidade que não está acontecendo aqui, mas está acontecendo agora.
E se fazemos parte da geração que vive em um lugar onde existe certa liberdade, ainda que não seja total, mas certa liberdade, mas nossos irmãos não têm isso, é nossa responsabilidade rezar e fazer algo por eles. Não é só um livramento, não estar vivendo, por exemplo, na Ucrânia hoje, mas uma responsabilidade de rezar e se comprometer para ajudar aqueles cristãos no alívio que der. E às vezes o alívio é manter, por exemplo, tem o padre Lucas Peruzzo, ele é brasileiro e está lá na Ucrânia já tem algum tempo, né? E ele compartilhava conosco que as pessoas têm procurado os sacramentos, têm procurado casamento, batismo, têm procurado confissão no meio dessa guerra. E não é um ato desesperado de não sabemos se vamos sobreviver, então vamos resolver logo a situação. É muito bonito o relato dele que diz as pessoas querem viver no conflito tendo a bênção dos sacramentos. Então, já que estamos nessa situação, vamos ver isso sob a bênção do sacramento do matrimônio. Por isso, casais de noivos procuraram a igreja para casarem. Tantos querem estar em estado de graça, procuram regularmente a confissão, querem comungar, apesar de tanta complicação de sustentar uma igreja aberta nessa condição. Então, é uma igreja que alimenta. Mantenham-se próximo. É uma mãe ali acolhendo junto de si os seus filhos numa situação muito delicada, para que eles não esqueçam de onde vieram e para onde existe uma promessa que podem ir à salvação, ao reino dos céus. A Tatiana falou, né, no início também nós falamos que a ACN é uma fundação pontifícia. Quando nós dizemos, quando uma associação, uma fundação ela é pontifícia, é porque ela fala em nome da igreja, ela fala em nome do Papa, ela tem essa autonomia. Então, já que a gente citou o Papa Francisco, né, ele sempre nos pede para construirmos pontes e não muros. Exatamente. Né? Então, a gente trabalha na construção da paz. A ACN ajuda muito, muito ali no local, né? São missionários, eles vão, eles estão, mas cada um de nós é chamado a construir a paz ao nosso redor, né? Muitas vezes a gente tem conflito no trânsito, a gente tem conflito em casa, né? Então a paz, para ela se espalhar, ela tem que começar dentro de cada um de nós, né, Tatiana? Exatamente. Eu lembro até, Angélica, de uma frase de Santa Teresa de Calcutá, que foi muito apoiada pela CN também na época do seu trabalho lá em Calcutá, na Índia. Ela fala, né? Eu não vou me lembrar exatamente a frase, a gente fica muito com o efeito, né, da frase, sim, mas ela, realmente como é, não me lembro bem, me perdoe se eu errar alguma coisa. Mas parece questionada quanto a como promover a paz, como acabar com a guerra, ela disse, vá para casa e ame sua família. Parece algo tão simples, mas que tem uma diferença enorme. Quando promovemos amor naquele núcleo onde fazemos parte, isso já reverbera amor em tantas outras dimensões, gerações e relacionamentos. Então, um pouco do trabalho da CN, fortalecendo aí a missão da própria Igreja Católica, né, é fomentar esse amor, esse relacionamento de amor. Que amor é sacrifício, aprendemos na cruz, né? Que amor é se sacrificar, é perdoar, é doar-se. E o nosso apelo para a igreja é amar nessa dimensão, na dimensão da cruz. Tatiana, muito obrigada pela sua participação aqui. Tatiana Porto, ela é da comunicação da ACN, que muitas pessoas conhecem como Fundação Pontifícia Ajuda a Igreja que Sofre. Tatiana é da ACN Brasil. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço. Gostoso ouvir a Tatiana, não é? Agradeço muito a oportunidade e aproveito para deixar o convite. Se você quer conhecer mais da missão, acesse o nosso site acn.org.br. Lá tem todos os depoimentos, testemunhos, como estão os trabalhos da ACN hoje no mundo inteiro. É uma forma, além de conhecer como ajudar, de ser evangelizado pela fé de uma igreja que não desiste.